quando eu foco no cliente, quando eu procuro entender qual é o nicho de trabalho que eu atuo, eu não só vou fazer produtos direcionados, mas também eu posso trazer novidades, porque eu vou começar a monitorar e entender tendências. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a sair na frente. Nossa característica é de que a gente olha o nosso resultado, mas nós temos que olhar também o resultado do cliente. Ou seja, se o cliente entrar só por empolgação, ele vai descobrir lá na frente que ele não vai ganhar, que ele não tem retorno. E com isso, eu fui favorecido e ele não. Então eu não construo a minha imagem. Então, para a gente construir uma imagem, ela precisa também ser fincada, solidificada na ética. A ética, ela baseia-se, na verdade, na justiça, né? E o Alex, ele tem esse pensamento. O meu contato com o ramo imobiliário foi muito interessante. Eu trabalhava numa empresa de construção e eu tive muito contato com o proprietário naquela época, né? Então a gente fez uma amizade muito bacana e naquele período ele tinha umas áreas aqui em Goiânia para loteamento e ele negociou essas áreas com uma empresa chamada Terrano Empreendimentos. E ele pegou e falou assim: Alex, eu quero te apresentar esse pessoal. Então foi quando eu entrei na Terrano Empreendimentos e eu comecei na parte de aprovação de projetos. Depois desse período veio um desafio muito interessante, porque a empresa ela lançou um produto lá na cidade de Jataí. Nessa experiência, eu enxerguei o quê? Que o empreendedor, de certa forma, ele fica desamparado quando você fala na parte comercial. Ele não tem uma pessoa ligado a ele que está intimamente atrelado ao resultado comercial. Ou seja, uma pessoa que se responsabiliza por colocar a receita dentro de casa. Porque se a gente for parar para pensar, dá para a gente dividir em várias áreas. Por exemplo, definição de produto. Tem tudo a ver com a venda. Porque se eu primeiro não penso em quem vai comprar, se eu não penso em qual é a necessidade que eu vou atender, aquele produto meu faz sentido? Então o empreendedor precisa de ser assistido aqui, um acompanhamento com ele, mas não só para definir produto, mas também para seguir com as outras etapas. Porque se eu entendi como o produto foi formatado, automaticamente eu entendo melhor como comunicar ele. Quais são as características que diferem ele de outro produto? Quais as características que ele oferece que o meu público-alvo está procurando? Então eu tenho que ter alguém que não só entendeu como o produto foi formatado, mas também que vai transmitir esse entendimento de modo fiel para a empresa parceira que vai formatar toda a comunicação do empreendimento. E por fim, eu vou ter que chamar uma equipe de vendas para vender isso. Eu vou ter que ter alguém para vender isso. E aí você imagina todas essas fases que eu te falei. E o retorno disso? Você imagina se elas não estão ligadas, se eu não tenho alguém que comanda todas elas, quando eu tenho um problema na venda, eu esperava um resultado e esse resultado não veio, como é que eu retorno? Como é que eu converso com o digital para me acertar a venda? Como que eu converso com o meu marketing para me acertar a venda? E eu vi que o empreendedor ele não pode de forma nenhuma ficar dessa forma. Ele tem que ter alguém dentro da empresa dele que pensa, que é o que eu chamo inteligência de vendas. Eu entendi que gerenciar um stand de vendas não é para qualquer um. Eu não tenho coeficiente emocional para lidar. Então, quando a gente fala de stand de venda, nós estamos falando o quê? De gerenciamento de contingências e de senso de urgência. E o Alex tem a capacidade de fazer isso sem perder o humor, sem perder a paciência. Então, ele foi essencial, principalmente na hora do vamos ver. Uma das dificuldades no lançamento de um empreendimento é você precificar. O Alex, ele entra nesse processo porque na pré-venda ele sondou o mercado, né? Ele contactou com muitos corretores da sua influência, então foi nascendo a precificação. E a precificação, ela chegou bem perto do valor da mercadoria. Então, houve uma aceitação muito grande e para nós, uma surpresa, porque a gente esperava um VGV inferior, ele superou quase que 15% da nossa expectativa. No Brasil Central eu tive a oportunidade, junto ali com os empreendedores, de colocar essa ideia em prática, né? Então, a primeira discussão, qual produto?
O que nós vamos colocar ali? Então aí nós começamos a desenvolver toda uma pesquisa e deu muito certo, né? Com uma semana de lançamento a gente já tinha alcançado a meta que a gente tinha colocado de vendas. Olha, se eu fosse falar de um sentimento que pudesse responder ao conceito que o Alex trouxe para esse empreendimento, seria competência. Trazer um produto chamado gestão de negócios é muita competência. Eu acho que tem que ser motivo de estudo, motivo de atenção e motivo de comemoração para os empreendedores, assim como a gente está tendo todo esse sucesso. É uma segurança que eu sinto tremenda. Então, realmente, sem ele, sem o apoio dele, sem o conhecimento dele, realmente não seria da mesma forma que está sendo hoje. É um sentimento de satisfação. Por que eu uso essa palavra? Porque satisfação não falta mais nada, né? Você está pleno. Então, todos esses passos de processos, você vê a tradução daquilo na prática. Quando você vê o corretor colocando para o cliente palavras firmadas totalmente na verdade, na essência daquele produto, você olha no rosto do corretor, ele está se sentindo um super vendedor, porque ele está conseguindo atender os anseios do cliente. Aí você vê o empreendedor vindo visitar o empreendimento. Você vê ele comemorando. Nossa, que legal, que bom que está isso aqui. Todo o caminho que eu andei, tudo aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi idealizado, agora eu estou concretizando. Então, eu penso que tudo isso faz parte de um trabalho sério, buscando a verdade. Então, quando eu tenho um produto que eu tenho responsabilidade com a verdade em cima dele, eu não preciso inventar. E o consumidor final, ele não compra lote, ele não compra apartamento, ele compra sonho. Quando eu penso dessa forma, que eu estou entregando valor para o meu cliente, eu estou ali ajudando ele a concretizar um sonho, automaticamente esse cliente vai lembrar de mim. E eu acredito que assim você impacta o cliente. Não é quando você faz promoção, não. É quando você impacta ele de fato emocionalmente. Quando algo da vida dele que ele alcançou foi por seu intermédio. Aí sim ele vai gravar o seu nome.